Para a nossa meditação nessa noite abençoada, Salmo, capítulo 23, a partir do versículo 1 até o versículo 6, ou seja, todo o capítulo. Vamos ler a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. É um texto extremamente conhecido, como já falei anteriormente, quase todos sabem de cor. Vamos então ouvir a palavra de nosso Senhor e Salvador. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Nós vamos ler juntos o versículo 1 e o versículo 6. Nos diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Amém. Senhor, nós queremos te glorificar, Pai, por esses momentos especiais aqui na tua presença, porque nós sabemos que teu Espírito está a andar em nosso meio, a mover em nosso meio, Senhor, porque é assim a afirmação da tua palavra. Nós cremos totalmente na tua palavra, Senhor, como verdadeira, como única. Oh, glórias ao teu santo e maravilhoso nome, e que teu Espírito venha falar aos nossos corações nessa noite, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Os amados podem assentar-se. Queridos, esse texto ele foi escrito pelo rei Davi. O rei Davi, todos já ouviram falar a respeito dele. É um dos personagens bíblicos mais conhecido, talvez o mais conhecido. Esse homem viveu há aproximadamente 3.000 anos atrás. 3.000 anos, uma realidade muito diferente da nossa, um tempo muito diferente do nosso. Mas foi um homem que mesmo numa época tão distante, ele conheceu Deus e experimentou Deus de perto. Foi um homem que teve uma comunhão muito íntima com o Todo-Poderoso, uma comunhão muito próxima com o Senhor, irmãos. E ele, nos seus salmos, nos seus escritos, ele deixa-nos essa orientação para que nós possamos buscar também essa comunhão íntima com o Senhor. Que nós possamos, amados, estarmos preocupados, acima de tudo, em estreitarmos laços com Deus, em aproximarmos do Senhor. Nós vemos que Davi, ainda na sua juventude, andava pelos campos cuidando das suas ovelhas, e eis porque ele considera Deus, Jeová, como o pastor, porque ele também era pastor. E ele sabia do cuidado que era necessário ter para com as ovelhas. E andava o rebanho não como hoje cercados, mas solto pelas campinas, pelos pastos, e ali estava o seu pastor para cuidar do rebanho de ovelhas. E as ovelhas conheciam o seu pastor, e elas estavam debaixo do cuidado, debaixo do zelo. E ali, irmãos, naquelas campinas, naqueles pastos, Davi, enquanto esperava, enquanto o tempo passava, ele estava em comunhão com o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que ele estava ali cantando louvores ao Criador, buscando cada dia mais a unidade com o Senhor. E isso deixa-nos um exemplo muito interessante, é que onde quer que nós estejamos, mesmo no nosso trabalho, na nossa lida diária, é possível também estarmos em comunhão perfeita com o Senhor. Assim foi com Davi, nessa época ainda um adolescente, ainda um jovem, muito novo ainda. Mas era um homem que já sabia, era um jovem que já sabia que amar o Senhor era a melhor opção, que voltar-se para Deus era o melhor que ele podia escolher nessa terra.
E assim ele o fez, e ele com certeza foi visto pelo Senhor, foi visto, foi agraciado, foi amado, foi cuidado por Deus. O Senhor teve um cuidado muito especial para com aquele jovem, para com aquele homem, para com aquele rei. O Senhor zelou de Davi, amados, o Senhor zelou de Davi. O nome Davi significa querido ou amado, era o caçula de 8 filhos de Jessé. Uma casa com 8 filhos, ele era o caçula. Ele viveu aproximadamente 70 anos, reinou por um tempo de 40 anos aproximadamente. Foi rei em Judá e posteriormente na unificação do reino também sobre Israel. Foi um homem que foi usado por Deus de forma poderosa. Irmãos, por que eu estou falando isso para vocês? É porque Deus usa as pessoas que aparentemente não têm nada para oferecer. Deus usa as pessoas, irmãos, que muitas vezes olha para si mesmo e diz: mas quem sou eu? O que é que eu tenho para oferecer? O que é que eu posso fazer por Deus? Se você olhar para Davi, se você ver os escritos, você verá que a única preocupação daquele rapaz, daquele jovem, era glorificar o nome santo de Deus. Estava ali trabalhando nas suas ocupações, mas preocupado em glorificar o nome santo do Eterno. E quando nós, amados, entendemos essa realidade, nós vamos receber o cuidado de Deus na nossa vida. Nós precisamos entender essa verdade, irmãos, a verdade de nos deixar envolver e estarmos sempre ocupados com aquilo que é de Deus, porque quando assim fizermos, o Senhor virá e há de cuidar de você. O Senhor fará coisas extraordinárias na tua vida, coisas maravilhosas na tua vida. Esse jovem, irmãos, com aproximadamente 23 anos, estava ali, uma guerra terrível naquele país, e ele foi ao encontro dos seus irmãos que estavam na guerra, e ali estava Golias, e Golias estava ironizando o Criador, ironizando Jeová. E quando Davi ouviu aquilo, ele ficou muito, mas muito enfurecido. Davi não aceitou, irmãos. E Davi não aceitou e disse: eu quero entrar na luta. Eu quero entrar na luta. Irmãos, nesses últimos tempos, o que nós temos visto é que o povo tem zombado do nosso Senhor, tem ironizado o nosso Deus, e nós não podemos baixar a cabeça e falar: não, pode cortar minha cabeça, porque eu aceito. Davi não aceitou aquela situação, amados. Davi não aceitou quando ele viu aquele gigante ironizando a nação. Ele diz: é comigo agora. Um jovem de 23 anos que cuidava de ovelhas, ou seja, ele não tinha treinamento de guerra, ele não era soldado, mas ele sabia que Deus cuidava dele. Ele sabia que Deus era o seu pastor, ele sabia que Deus tinha zelo para com sua vida, ele sabia que Deus podia fazer coisas extraordinárias através da sua vida, através do seu ser, e ele não se omitiu, mas ele, tomado pelo Espírito Santo de Deus, é o Espírito que faz com que a coragem, irmãos, encha nosso ser. Aquele jovem diz: eu vou enfrentar, porque eu tenho um pastor que cuida de mim, eu tenho um pastor que zela por mim, eu tenho um pastor que me ama, eu tenho um pastor que tem cuidado por mim, e eu não aceito que o nome do meu pastor seja ironizado. Eu não aceito isso. E esse jovem, irmãos, 23 anos aproximadamente, vai de encontro a Golias, e Golias olha para aquele camarada e diz: você que vai lutar comigo? Não tem chance. E se você olhar para Davi, você descobre que ele não tinha nenhuma arma. Ele tinha uma funda, que era uma espécie de uma tira de pano, que você dobrava ela no meio, uma tira de pano, você dobrava ela no meio e colocava uma pedra ali naquele meio. Aí você rodava aquele negócio, e você soltava uma daquelas pontas, e a pedra ia em direção. Era uma forma das pessoas usarem para caça. Depois que você treinava aquilo, você ficava muito bom na pontaria.
E ele pegou ali umas pedrinhas e falou: é hoje que o Senhor vai agir, porque o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de mim. Amados, nós precisamos ter essa coragem, a coragem de alguém que conhece o Senhor, de alguém que sabe quem é Deus, mas nós muitas vezes nós nos omitimos, irmãos, nós nos envergonhamos, nós abaixamos a cabeça e falamos para o capeta: monta, pode montar, não tem problema. Deus sabe que eu sou covarde mesmo. Muitas vezes nós estamos agindo assim, amados. Mas não foi assim que aquele homem agiu. Mas foi um homem tomado pelo Espírito Santo de Deus. Um homem usado por Deus de uma forma poderosa. Um homem que disse: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele sabia quem era Deus. Ele sabia quem era o Senhor. Evidentemente que esse texto foi escrito posteriormente, claro. Mas ele já tinha essa visão de Deus. Ele já tinha essa consciência que o Senhor cuidava dele profundamente, amados. E o Senhor também quer cuidar de você. Deus quer cuidar de você, igreja. Igreja, Deus quer cuidar de você. Deus quer te colocar de pé. Deus quer tirar os teus pés dessa terra. Deus quer colocar a tua cabeça lá em cima, nos céus. Nós precisamos andar conscientes da necessidade de servirmos o Senhor. E quando nós, amados, entendemos isso, nós teremos consciência que o Senhor cuida de nós, e que nada nos faltará, Se você for fiel ao Senhor, irmãos, isso é promessa de Deus, não minha promessa, mas se você for fiel ao Senhor, você que nos vê pela internet, você que está ouvindo essa palavra, se você for fiel ao Senhor, Ele diz que nada há de faltar, porque Ele há de suprir todas as tuas necessidades, todas elas, irmãos. Nós temos necessidades, quem não tem? Todos temos. Talvez a saúde, paz na casa, alegrias, uma contentação, um contentamento financeiro, ou outra coisa desse tipo. Mas onde é que você tem buscado a solução para estes problemas, para essas dificuldades? Irmãos, a Bíblia diz e Davi afirma: nada me faltará. Irmãos, é preciso cuidado, é preciso acreditar no cuidado de Deus para com a nossa vida, é preciso acreditar que o Senhor não abre mão de você, que o Senhor zela de você, que Deus quer fazer coisas novas, Ele quer te usar, Ele quer mover na tua existência, Ele quer te colocar de pé, Ele quer que você seja vencedor com Ele, irmãos. Um grande problema que nós temos, queridos, é o conceito de vitória. O nosso conceito de vitória está muitas vezes nós temos como base isso que nós vemos aqui nesta terra. Mas eu quero afirmar para você que o conceito de vitória é aquele no qual não há derrota. E quando você está com o Senhor, impossível que haja derrota, impossível, porque Ele é vencedor. E Ele te faz vencedor. O Senhor supre as tuas necessidades. O Senhor te abençoa. O Senhor te guarda. Mas por que não acontece comigo? Porque muitas vezes não acontece conosco. Davi disse: o Senhor é o meu pastor. Nós temos falado: o Senhor é o meu pastor? Sim, falamos, claro, acabamos de repetir. Mas temos vivido essa realidade de sermos pastoreados por Deus. É diferente, igreja, é diferente. Quando Davi escreveu: o Senhor é o meu pastor, ele tinha como base a sua própria vida. Ele sabia do zelo que ele tinha para com as ovelhas, dos problemas que ele tinha no campo, dos problemas que ele tinha ali com a comida, com os animais que enfrentavam o rebanho. Ele sabia que ele precisava lutar pelas suas ovelhas. Davi, irmãos, tinha consciência do que era ser ovelha do Senhor. Nós muitas vezes não temos essa consciência, nós não temos essa convicção, e é por isso que as coisas não funcionam na vida da gente. É por isso que não funciona, gente. É muito interessante, amados,
mas o Senhor quer que você seja perfeito como Ele é perfeito. Aí você fala: como posso eu ser perfeito se sou pecador? Como posso ser perfeito? Mas a perfeição é você andar em santidade. Quando você confessa o teu pecado, o Senhor te santifica, e esta é a perfeição de Deus na tua existência. Mas muitas vezes, queridos, nós perdemos isso de vista e queremos viver segundo a nossa própria vontade, segundo o nosso próprio entendimento, e é por isso que nós não alcançamos, amados, a dimensão celestial. É por isso que nós não tocamos nas vestes de Cristo como aquela mulher tocou. É porque nós não damos passos de fé, irmãos. Aquela mulher, queridos, ela disse: se eu tocar, nem que seja nos enfeites da roupa de Jesus, eu ficarei curada. E tinha um tanto de gente ao redor de Jesus, e ela conseguiu infiltrar-se, e foi entrando até tocou. Certamente Jesus estava sendo apertado em todos os lados. Jesus não estava isolado, ele estava sendo apertado, mas quando aquela mulher tocou na roupa de Jesus, ele disse: de mim saiu o poder, de mim saiu o poder. Sabe por quê, irmãos? Porque aquela mulher creu, ela sabia que o Senhor não ia permitir que nada faltasse à sua vida. Temos que fazer isso, povo dos céus. Nós temos que tocar nas vestes de Jesus. E isso se faz, queridos, com esforço, numa caminhada em direção à presença do Todo-Poderoso. E quando nós entendemos isso, irmãos, nós vamos permitir que o Senhor cuide de nós, e Davi diz ainda: o Senhor cuida de mim, o Senhor é aquele que zela pela minha vida, e ainda, Ele refrigera a minha alma, Ele renova minhas forças. Esse termo refrigerar a alma significa renovar as forças. Quando nós, amados, tocamos no Senhor, quando nós voltamos para o Todo-Poderoso, quando nós nos aproximamos do Senhor, Ele vem, Ele te renova, Ele te faz novo, Ele enche o teu coração de alegria. Você há de triunfar na tua jornada, você será feliz onde quer que você esteja, mesmo que as coisas estejam complicadas, difíceis demais, mas a presença do Espírito há de derramar alegria dentro do teu coração. Derramará alegria dentro do teu coração, amados, derramará alegria. Davi passou por momentos muito complicados na sua existência. Ele foi perseguido diversas vezes por Saul. Saul queria arrancar o couro dele, literalmente. Posteriormente, já na sua velhice, os seus filhos também o perseguiram, queriam o trono, ele andou escondido, e no decorrer de toda essa história, há uma série de situações, amados, nas quais Davi errou diante do Senhor, mas ele foi renovado, porque ele reconheceu que era preciso andar sob o cuidado de Deus, debaixo da mão protetora, que o Senhor fosse o seu pastor, debaixo do pastoreio do Todo-Poderoso. E se nós, mesmo em nossos momentos mais difíceis, lembrarmos que é preciso, como Davi fez, uma volta para o Senhor, e teremos assim as nossas forças renovadas. Há de acontecer, irmãos, há de acontecer. Mas é preciso, amados, é preciso fazermos alguma coisa, gente. Nós temos falado, amados, que se a igreja ficar parada só olhando para o Senhor, só contemplando a Deus, não vai conseguir sentir Deus, não vai conseguir, irmãos. Porque Deus não é para ser contemplado, Deus é para ser vivido. Entenda isso, gente. Não é para ficarmos contemplando Deus. Eu li o Salmo, eu li isso, eu fiz aquilo, aquilo. Não, Deus não quer que seja esta comunhão tua com Ele, porque na verdade isso não é comunhão, mas Ele quer que você esteja vivendo a verdade dEle. É isso que Deus quer, povo dos céus. Quer experimentar o poder do Senhor? Viva a verdade do Senhor, irmãos. Viva, gente. Viva a verdade do Senhor. Deixe o Senhor renovar as tuas forças.
Deixa o Senhor renovar as tuas forças. No versículo 3 diz: refrigera minha alma, renova as minhas forças, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Quando nós voltamos para o Senhor, quando nós reconhecemos a soberania de Deus, reconhecemos que o Senhor é o Todo-Poderoso, amados, Ele vai nos guiar pelas suas veredas. Veredas são caminhos. Ele há de guiar-nos em nossos caminhos, povo dos céus. Ele nos guia pelos seus caminhos, mas tudo é uma tomada de decisão. Eu preciso tomar uma decisão, uma atitude. Eu preciso, amados, eu preciso. Se Davi, quando ele viu Golias ironizando o Todo-Poderoso, se Davi olhasse para Golias e ficasse amedrontado como estava o exército, o que é que teria acontecido? Não teria alcançado a vitória. É lógico, é óbvio. Mas quando ele viu aquilo, irmãos, ele não se calou, ele não abaixou a sua cabeça, mas ele marchou, porque ele sabia que seus caminhos eram os caminhos do Senhor. Eram os caminhos do Senhor, povo dos céus. Quantas vezes nós temos olhado para frente e visto uns Golias grandes por aí. E tem gente jogando pedra no Golias. Não vai derrubá-lo. Nós temos é que jogar, irmãos, é jogar sobre ele a nossa graça, a graça de sermos servos do Senhor e enfrentarmos os problemas seguros no Senhor, amparados no Senhor, e o Senhor há de nos dar a vitória, povo dos céus. O Senhor há de nos dar a vitória. O Senhor renovará a tua vida, o Senhor renovará a tua existência. É isso que nós precisamos, igreja. Buscar renovação no Senhor, buscar a presença do Todo-Poderoso, o poder do Senhor. Mas muitas vezes, irmãos, nós queremos o poder, nós queremos a renovação, queremos sentir o Criador, queremos sentir a graça do Todo-Poderoso, mas nós não queremos dar o nosso coração para Ele. Não é assim, gente? Ah, mas eu dou meu coração para Deus. Será? Será que nosso coração é de fato do Senhor? Nós precisamos refletir muito sobre isso, irmãos. Porque se de fato não for do Senhor, como é que nós vamos agradá-lo e vivenciá-lo? Como, igreja? Amados, se não houver uma entrega total, uma devoção completa, uma doação completa ao Todo-Poderoso, falar para o Senhor: Deus, aqui está a minha vida, guia-me, dirija-me, faça a tua vontade na minha vida. Como é que Deus vai fazer alguma coisa? Nós precisamos entender, igreja, que sem essa comunhão verdadeira com o Criador, nós não vamos receber o poder para derrubar os Golias que surgem na nossa caminhada. Não vamos ter poder, não vamos ter autoridade. Ainda no versículo 4, Davi afirma: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Irmãos, veja, queridos, aqui é um testemunho de alguém que conheceu Deus, é o testemunho de alguém que viveu Deus de perto, e ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Irmãos, quem é que está andando pelo vale da sombra da morte nessa igreja? A resposta é: todos nós. Gente, nós estamos andando pelo vale da sombra da morte. O que é isso, queridos? É um vale seco, difícil, um desertão mesmo.
É isso, amados, que nós estamos fazendo em nosso dia a dia. É um deserto difícil de ser andado, é um deserto complicado, mas quando nós estamos com o Senhor, amparados no Senhor, Ele cuida de cada um de nós, amados. Ele cuida de nós. E nós vamos olhar para frente, e nós não teremos medo, porque o Eterno estará conosco. E essa convicção, irmãos, é uma convicção tão forte, tão real, tão verdadeira, que não deixará que a dúvida entre no teu coração, mas você seguirá em frente, você não baixará a tua cabeça, Nós não teremos medo, amados, nós não teremos medo. Eu sei, queridos, que quando nós olhamos para frente e vemos tantas dificuldades, eu também olho para frente e vejo tantas dificuldades, olho para o amanhã e falo, meu Deus, como será o meu amanhã? Principalmente nessa seca que nós estamos passando por aí, difícil, complicado, essa crise que envolve a cidade, que envolve o país, difícil, complicado, mas como será o nosso amanhã? Como será o nosso amanhã? Como será, eu não sei. Mas uma coisa eu posso falar, eu tenho procurado andar pelo vale da sombra da morte, segurando no Senhor, irmãos, porque eu tenho convicção que Deus não vai desamparar-nos, O povo do Êxodo chegou em determinado lugar, e não havia água. Quando eles olharam para um lado, só havia rochas e areia. E eles murmuraram e reclamaram: o que é que há de acontecer? Como será? Vamos morrer neste lugar, vamos morrer. Sabe de onde Deus tirou água, povo dos céus? Sabe de onde foi que Deus tirou a água? Pode falar. Da rocha. Deus tirou a água da rocha. Você já viu rocha da água? Mas quando Deus está na causa, até das rochas flui águas. E ainda olhando para o Êxodo, eles chegaram diante do Mar Vermelho e não conseguiam ver o outro lado, o que fazer. Olharam para trás, lá vinha o Egito. O que é que eles fizeram? Murmuraram contra o Senhor. Mas o Senhor disse para Moisés: aponta teu cajado, Moisés, e veja o que vai acontecer. E Deus abriu o mar. Irmãos, é assim que Deus faz. Quando nós estamos nos cantos de parede, com medo da vida, com medo daquilo que pode acontecer na nossa existência, irmãos, arranquemos o medo, porque nós temos o Senhor que é o nosso pastor, aquele que cuida de nós, aquele que diz: nada te faltará, aquele que renova as tuas forças, aquele que cuida de você, aquele que te faz nova criatura, aquele que coloca você de pé, que enche teu coração de alegria, que enche a nossa vida de esperança. Olhe para o Senhor, porque Ele pode abrir um mar diante de você, Ele pode fazer que as águas fluam de pedras. É assim que Deus faz, amados. E eu quero falar para vocês que esse mesmo Deus que agiu nessas situações, lá no Êxodo, foi o mesmo Deus que Davi conheceu, foi o mesmo Deus que trouxe Jesus, foi o mesmo Deus que Paulo vivenciou, e é o mesmo Deus que nós afirmamos amar. É o mesmo Deus, e Ele diz que Ele não muda, que Ele é constante, que a sua glória, a sua graça e seu poder por todos os séculos. E quando nós, irmãos, entendemos isso, amados, e permitimos que o Senhor nos pastoreie, Ele há de mover na nossa vida, Ele há de agir na nossa existência, Ele há de agir na tua vida, igreja, Ele há de agir na tua vida, meu irmão, Ele há de mudar a tua sorte. E você terá uma palavra tal qual de Davi: bondade e misericórdia certamente me seguirão
todos os dias da minha vida. E ele diz ainda: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É isso que Deus faz, é isso que Deus promete para você. E nós temos visto que as pessoas não querem esse tipo de promessas. As pessoas não querem, rejeitam. E é por isso que não conseguem ter a alegria de viver Deus. Porque Deus é tudo ou nada, igreja. Ou você se entrega para o Senhor, ou nada. Ou você se entrega para o Senhor, ou nada. É assim que funciona, igreja. E nós sabemos que só há dois senhores no universo: o Senhor e o Senhor. O Senhor Deus e o Senhor Satanás. Não tem como fugir destes. Ou você está de bem com Deus e de mal com Satanás, ou muito próximo de Satanás e de mal com Deus. É assim que está na palavra de Deus. E se você fere a palavra, e se você não coloca em sintonia com a palavra, e se você não está debaixo do pastoreio do Todo-Poderoso, mas eu quero falar para vocês que a Bíblia diz que você está sob o domínio das trevas. Gente, está na Bíblia dessa forma. E se nós cremos na palavra de Deus, nós temos que crer também nesta parte. E Davi sabia disso, irmãos. E Davi sabia disso. E Davi diz: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é meu pastor. O Senhor é aquele que cuida de mim, o Senhor é aquele que cuida de mim, o Senhor é aquele que me abraça, o Senhor é aquele que coloca-me de pé, o Senhor é aquele que me dá a vitória, o Senhor que me faz triunfar, o Senhor é aquele que me faz andar, o Senhor é aquele que me lava, que me purifica e que me enche de alegria e abre as portas para que eu possa ver a sua glória e vencer com Ele. Porque filho de Deus é vitorioso. Filho de Deus é vitorioso. Se você é filho de Deus, igreja, você é vitorioso. Mas eu quero afirmar para você que o conceito de vitória de Deus é diferente do conceito de vitória que o homem tem. Porque a vitória maior que nós podemos ter na nossa vida é sermos servos do Senhor e servi-lo e adorá-lo como único Senhor e Salvador, porque essa condição nos aproxima dele e nós somos lavados e purificados e aptos para estarmos eternamente com ele no paraíso. Essa é a vitória maior, igreja. Essa é a vitória maior. Evidentemente que o Senhor vem, que o Senhor cura, que restaura, dá também prosperidade a alguns, te dá também uma esposa, filhos, enfim, essas coisas todas. Sim, o Senhor também te abençoa nesta área. Mas a nossa maior vitória, igreja, é servir o Senhor, é servi-lo como Senhor, é adorá-lo, é colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Porque aí sim seremos completos. Porque aqueles que amam o Senhor recebem o Espírito Santo de Deus. Esse nos é dado e nós somos assim abençoados, abençoados e abençoados. Experimente Deus, igreja. Experimente Deus. E veja que tu terás um pastor que não abre mão de você. Um pastor que não abre mão de você. Um pastor que deu Jesus numa cruz, porque ele não abriu mão de você. Amém? Vamos colocar de pé para nós orarmos? Vamos, igreja. Pai eterno, nós te glorificamos, te bendizemos, meu Deus, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia, pelo teu zelo, ó Deus, porque um dia tu olhou para as nossas vidas e viu a nossa necessidade, Senhor. Oh, glórias ao teu nome, Pai eterno. Louvado seja o teu santo e maravilhoso nome. Ó Espírito, plante dentro de nossos corações a consciência, Senhor, da necessidade de vivenciarmos a Ti a cada instante, Pai, para que assim nós possamos ter uma vida completa aos Teus pés, uma vida completa, marcada pelo Teu Espírito, marcados para a vitória, para estarmos eternamente contigo, Senhor. Ó Espírito, trabalhe cada coração neste lugar, Senhor. Fale com cada um desses que hão de ouvir esta palavra, para que eles sejam despertos e que entreguem-se para a Tua honra e para a Tua glória, e que o receba como Senhor, e que seja pastoreado por Ti, ó Todo-Poderoso.
Nós te louvamos, ó Deus, por cada instante de nossas vidas. Em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Esta é a Missão Cristã Vivos, com teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Não esqueça, acesse nosso site vivos.com.br. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 494.